Bem-vindos a mais uma investigação do Conversa de Valor. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa realidade científica que, até pouco tempo atrás, era coisa restrita a roteiros de filmes distópicos. Existe um silêncio bem perturbador sobre uma das maiores revoluções tecnológicas da nossa era. E olha, não é uma revolução de cabos de fibra ótica, softwares ou satélites, não. É algo que está acontecendo agora, dentro de clínicas de reprodução humana. A era da seleção genética avançada, de fato, já começou. Imagina o seguinte cenário, e é uma reflexão profundamente inquietante. E se o acaso da natureza, aquela loteria genética de milhares de anos, pudesse simplesmente ser substituído por um menu de escolhas? E se, bem antes do primeiro batimento cardíaco, os pais pudessem analisar e selecionar não só a saúde, mas o potencial de inteligência, a aparência física, as características biológicas de uma nova vida? Dá até uma curiosidade meio mórbida de entender como isso funciona na prática. O maior choque de todos é que isso não é um exercício de imaginação para o século 22. É o retrato exato de 2026. A infraestrutura para isso já está montada, rodando, e o que é mais absurdo, já está sendo vendida. Clínicas de fertilização hoje já usam a inteligência artificial para ler o código genético humano e prever características super complexas. Aquilo que era ficção científica virou literalmente um pacote comercial. Seção 1. O que é Embryo Scoring? A fronteira da genética. Então, vamos tentar entender a mecânica da coisa. O que exatamente cruzou essa fronteira invisível entre a biologia natural e a engenharia programada? A base disso tudo atende pelo nome de Embryo Scoring, ou pontuação de embriões. Historicamente, a triagem genética servia só para uma coisa: identificar anomalias graves ou evitar doenças hereditárias. Mas aí entra a capacidade brutal de processamento da inteligência artificial moderna. Hoje, a seleção genômica lê o DNA do embrião e calcula probabilidades que vão muito, mas muito além da saúde básica. É a ponte definitiva entre a medicina que cura e a engenharia que fabrica humanos. E fica muito claro quando a gente observa as opções que estão no mercado agora. A triagem de doenças continua lá, claro, cumprindo o seu papel de salvar vidas. Mas a gente também vê a altura, a predisposição cognitiva, ou seja, o QI, e traços físicos bem específicos. A inteligência artificial simplesmente pega bancos de dados gigantescos, cruza milhares de marcadores genéticos e prevê o quão alto ou o quão inteligente aquele embrião tem o potencial de ser caso ele se desenvolva. É um nível de detalhe impressionante. E se parece exagero achar que isso já é um negócio, os relatórios mostram empresas reais operando exatamente agora. As fontes que a gente analisou citam um exemplo super documentado, a empresa Nucleus. A proposta deles é bizarramente direta. Eles convidam os clientes a usarem esses dados genéticos para selecionar, e usando os termos da própria indústria, o melhor bebê. O laboratório virou, na prática, um catálogo genético. Seção 2. A linha ética cruzada. Da medicina à otimização. O grande problema é que a ciência sempre pisa no acelerador. E a ética? Bom, a ética fica comendo poeira. A gente entrou num campo minado enorme, porque a linha que separa a necessidade médica de uma preferência estética ou intelectual começou a simplesmente sumir. Para ilustrar perfeitamente essa mudança de paradigma, pense no seguinte contraste. Em 2024, o bebê KJ recebeu um tratamento de edição genética de $1 milhão. Foi algo para corrigir uma mutação rara para salvar a vida dele. Era a prevenção de doenças na sua forma mais pura e gloriosa. Agora, faz o paralelo com o mercado de 2026. A otimização humana. É o uso de tecnologias semelhantes, não para curar, mas para escolher QI e estatura por puras preferências de quem está pagando. O que nos leva a uma pergunta que causa um tremendo desconforto psicológico e intelectual. Quando exatamente a saúde vira a otimização humana? Não tem uma resposta fácil para isso nos dados. Onde termina o alívio do sofrimento e começa a engenharia do privilégio genético? Essa fronteira foi apagada, no silêncio dos laboratórios, e agora a sociedade inteira vai ter que lidar com a conta. Seção 3. A nova desigualdade genética. A elite biológica. Pensa bem, se o potencial humano pode ser lido, medido e selecionado num laboratório, a gente entra num território muito, muito sombrio sobre a nossa estrutura social. A vantagem genética corre o risco de virar o ativo mais valioso e perigoso do mercado. Tem uma citação direta dos relatórios de 2026 que é de arrepiar. Ela aponta que essa comercialização está, e eu cito, desencadeando debates éticos ferozes sobre eugenia e a complexidade pouco compreendida da inteligência humana.
Especialistas estão extremamente preocupados porque a inteligência humana é algo muito complexo para ser resumido a uma pontuação num software de triagem. A gravidade dessas palavras já fala por si só. E o caminho para essa nova desigualdade segue uma estrutura bem lógica e assustadora. O passo 1 é o acesso. Como qualquer tecnologia médica de ponta, o custo inicial é altíssimo. Então a seleção genômica vira um recurso primariamente para quem é muito rico. O passo 2 é o que acontece depois. Vantagens genéticas projetadas que começam a se acumular geração após geração. E o passo 3 é a consequência inevitável de longo prazo. A ascensão do que os analistas já chamam de elite biológica. Um cenário brutal onde a desigualdade econômica vira literalmente uma desigualdade biológica hereditária. Seção 4. O futuro que começa agora. A biologia generativa. Para entender o tamanho da coisa, a gente precisa afastar um pouco a lente. O Embryo Scoring não é um acidente isolado no vácuo. Ele é só uma pecinha de uma onda gigantesca de convergência entre a inteligência artificial de ponta e a biotecnologia. Os dados mostram que isso tudo já está integrado no ecossistema de mercado agora em 2026. O motor de design de drogas da Alphabet, o WISE-ODE, já teve o seu lançamento comercial. A edição de base genética está lá, firme nos ensaios clínicos avançados, e o Embryo Scoring guiado por inteligência artificial está amplamente disponível em várias clínicas. Isso já é o agora. O grande conceito guarda-chuva que engloba tudo isso é a chamada biologia generativa. Milênios de evolução baseada em mutação aleatória, aquela velha tentativa e erro da natureza, estão sendo simplesmente substituídos. A biologia virou algo programável. Da mesma forma que a inteligência artificial aprendeu a gerar textos ou imagens do zero, ela agora gera hipóteses moleculares, mapeia proteínas e acelera absurdamente a nossa capacidade de projetar e alterar a vida na sua forma mais fundamental. Para fechar essa nossa investigação, fica uma reflexão para não deixar ninguém dormir hoje. Durante milhares de anos, a aceitação do acaso genético foi a regra absoluta, a loteria inevitável da existência humana. Mas, com tudo isso que a gente viu, fica muito claro que 2026 pode entrar para a história como o momento exato em que a humanidade começou a editar e a encomendar o seu próprio futuro biológico. Se você quer entender as tecnologias que podem mudar a humanidade antes da maioria perceber, inscreva-se no Conversas de Valor. Até a próxima investigação.